Por que a gente tem sempre focado, né, as nossas palestras do segundo semestre do ano passado para cá, e inclusive o nosso curso que a gente ministra aqui no IBJUS, nesse tema do bancário, né, do direito bancário. Vocês podem verificar aqui algumas notícias que o pessoal gentilmente selecionou para mim. 60% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida, aponta a pesquisa da CNC, né, que é a Confederação Nacional do Comércio. 60% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Olha que loucura. Depois ali na Exame, inadimplência das empresas cresce 8,4% no Brasil em 12 meses. As empresas estão com dificuldade econômica, elas estão se tornando inadimplentes. Isso é complicado, isso é um problema para o nosso desenvolvimento. Tá? Depois ali, notícia do Senado. Juros abusivos de cartões de crédito prejudicam 52 milhões de consumidores, destaca o senador Ataídes de Oliveira. Na Veja, regularização de dívidas atrasadas tem a maior alta desde o fim de 2015. Então, existe... Se você pegar essas notícias todas, você percebe o seguinte: as famílias, as empresas, as instituições estão percebendo que existe abuso e existe um colchão entre a pedra e o rochedo, né, de amortização desse problema. Tanto que, desde 2015, nós atingimos uma regularização de dívidas atrasadas, tem a maior alta, né, dos últimos tempos. Então, existe um espaço de trabalho importante aí para os advogados. Né? Um espaço de trabalho muito importante para os advogados. Pensando nisso, né, a gente começou a avaliar essa questão do direito bancário e pensar o seguinte: puxa vida, mas por que muitos colegas atuam com isso, mas não tem sucesso nenhum? Né? Não conseguem nenhum resultado bom, não conseguem nenhum resultado positivo, as pessoas não estão se dando conta, os colegas, os profissionais da advocacia não estão se dando conta do volume de possibilidades que tem para tu conseguir desenvolver uma resposta razoável para essas pessoas? Né? Será possível que ninguém está se dando conta disso? Né? O que está acontecendo? Então, isso é uma questão que eu e o professor Márcio, que é o meu parceiro, né, do curso aqui nessa área do IBJUS, nos fizemos. Né? E aí, então, a gente começou a desenvolver um método que a gente chamou de ADB Pro, porque é a advocacia para direito bancário de uma maneira profissional. Né? Como transformar um advogado simples num advogado profissional? Né? O que distingue esse cara que se dá bem, que faz um processo sério, tem clientes, as pessoas gostam do trabalho dele, respeitam ele, uma pessoa correta, né? Daquele profissional que nada dá certo? O que está faltando para isso? Né? Então nós pensamos, nos reunimos junto com o pessoal do IBJUS e desenvolvemos, né, um método aplicado no nosso curso, que é um método prático, para que a pessoa consiga, tanto aqueles que desejam, que eu acho que a maioria das pessoas deseja isso, obter honorários que sejam bacanas, extraordinários, né, quanto também obter uma estabilidade financeira na advocacia. Né, porque o advogado ele não existe se ele não consegue sobreviver e sobreviver de uma maneira digna. Está conforme o código de ética da categoria o profissional ter remuneração digna. E é isso que nós defendemos. Né? Então pensa bem, se as empresas brasileiras estão com dificuldades econômicas e essas dívidas não são pequenas, eu tenho possibilidades de transformar esses problemas dessas pessoas em soluções, e isso, em virtude do volume, né, de dívidas que existem, transformar também em honorários extraordinários, em bons honorários, em honorários que tornem o advogado uma pessoa muito bem remunerada. Né? E ao mesmo tempo eu também tenho com os pequenos
a possibilidade de manter uma estabilidade financeira da advocacia, porque os pequenos também têm seus problemas, as famílias também estão com problemas. Então, famílias, empresas, todo mundo está com dificuldade. Então, a gente pensou nisso. Como transformar esse advogado que não está conseguindo, né, como propor para ele um trabalho profissional. E a gente tem cada vez mais aprendido, tanto transmitido informações quanto aprendido com as dificuldades dos colegas, e nós temos aprimorado esse método de trabalho. Né? Então, por isso que a nossa proposta de curso tem sido nessa área. Né? Então, o que o nosso curso se propõe a fazer? Né? Ensinar um método prático que já trouxe resultado efetivo para os nossos ex-alunos e que também pode ajudar a tantos outros colegas advogados que estão em dificuldade. Né? A gente está preparando, isso é um desenvolvimento a mais que nós percebemos também que vem ocorrendo no nosso curso, né? Um passo a passo, né? De modo que a gente consegue concatenar tanto a teoria quanto a prática. Ah, mas eu sou um cara prático, Rafael, eu sou um cara de vendas. Beleza? Deixa que a gente vai atrelar a teoria à prática, te mostro, mas tem que ter esse atrelamento. Ah, mas eu sou um cara só de teoria, Rafael, eu não sou um cara prático. Mas também nós temos que desenvolver a tua prática. Nós temos potencialidades, às vezes, que não são trabalhadas. Então, nossa ideia é isso, transformar essa pessoa num profissional, um advogado num profissional, que saiba tanto atender um cliente lá na pontinha, até, finalmente, argumentar com consciência, com cultura jurídica, diante de um tribunal, inclusive dos tribunais superiores. Né? Então, a ideia do curso é estar focado essencialmente em resultado. Para fazer uma coisa, nós queremos propor um método de trabalho que a pessoa aplique. Né? Tem aula agora, aplica de tarde. Tem aula agora, aplica amanhã. Né? Então essa é a nossa lógica. Tá? Então nós temos essa tríade do nosso método. Nós trabalhamos com direito material, que foi o exemplo que eu dei para vocês hoje nessa palestra. Né? Nós trabalhamos com um tema. Existem 50 temas de direito bancário. Temos que organizar isso. Como é que eu uso isso? Isso é direito material, é conhecimento sobre como se aplica esse direito. O que eu posso alegar e o que eu não posso mais alegar. Né? Então, nós temos que ter um equilíbrio entre o direito material, o direito processual, como é o jeito certo de fazer. Né? Então, requisitos de liminar, tipo de ação, tipo de defesa. Né? Então, temos que equilibrar o nosso conhecimento nesses dois aspectos. E uma coisa que é difícil das pessoas se darem conta, temos que desenvolver o nosso aspecto negocial. É ali que está a chave do profissional que tem êxito, né, tem sucesso nos seus resultados financeiros, do profissional que não tem sucesso nos seus resultados financeiros. O aspecto negocial é tão importante quanto o conhecimento do direito material, do direito processual, porque é ali que você vai encontrar a solução. As pessoas não querem ver somente uma sentença, um juiz dando opinião que ela tem razão. Não é isso. A pessoa quer resultado, ela precisa de resultado. Vocês viram nas notícias, as famílias estão endividadas. Então nós temos que trabalhar no resultado. O aspecto negocial é algo desconhecido por muitos advogados. Né? A maneira de negociar com o banco é toda própria. Não é uma mediação, não é uma conciliação, não é nada a ver com isso. É uma maneira de compreender o funcionamento do teu oponente e se posicionar de modo ativo, né, proativo, para resolver a questão. Tá? Então nós vamos ter 7 aulas. Né? No nosso curso a gente tem 7 aulas. A primeira a gente apresenta o direito material, que foi esse exemplo que eu dei para vocês. Desculpem, esse exemplo que eu dei para vocês. E nós trabalhamos daí todos os precedentes, né, que a gente elege como sendo os mais importantes para saber lidar com o direito bancário. Na aula 2, então quer dizer, conhecimento. Né? Aula 1, conhecimento. Então você acumula um conhecimento. Na aula 2, você aprende a atender um cliente, como usar esse conhecimento, entrevista técnica. Por que a gente desenvolveu isso no curso, esse método passo a passo?
Porque a gente vai conversando com os colegas, conhecendo os nossos alunos, eles vão nos transmitindo as dificuldades, e a gente descobre o seguinte: a pessoa não sabe nem coletar informações, não sabe o que pedir, que documentos pedir, o que perguntar, né? Como se aproximar da pessoa e como converter a informação em algo produtivo, às vezes, tanto para a ação quanto para o aspecto negocial. Então é importantíssimo isso, né? A entrevista técnica e, claro, como cobrar, quanto cobrar de honorários e como cobrar os honorários. Então a entrevista técnica, isso é um aprimoramento já no nosso curso, a gente não tinha isso nas versões anteriores. A gente foi desenvolvendo a partir das dificuldades que nós fomos percebendo, né, dos nossos colegas, alunos queridos, né? Então a gente foi se aproximando e compreendendo algumas coisas. Então nós estamos aprimorando o curso com essas questões. Até chegar no momento do contrato, aí é uma minuta de contrato, a gente explica como é que é a minuta de contrato mais adequada. Então quer dizer, algo bem prático, né, do nosso dia a dia da advocacia, que não existe em faculdade. Eu sou professor de faculdade, eu sei disso. Isso aí a gente não tem, não é disciplina de faculdade nenhuma, né, falar sobre quanto cobrar, como atender um cliente. Isso não existe, né? Então, tu vê a lacuna que nós temos aí, como é que a pessoa vai se transformar num profissional se ela não sabe isso? Né? Na aula 3, o professor Márcio, com todo o seu conhecimento, advogado de direção de banco, que ele já atua mais de 20 anos na advocacia bancária, né? Então o professor Márcio vai trabalhar especificamente defesa em busca, apreensão e embargos à execução, com modelos, né? Com petição modelo, com um sistema de cálculo, como calcular o incontroverso, né? Então, muito interessante, tá? Muito importante essa aula, uma aula técnica e prática ao mesmo tempo. Tá. Aula 4, ação revisional, petição inicial. Então aí nós trabalhamos também com o modelo, como produzir uma petição inicial, né? A gente já está inclusive fazendo ajustes para tornar isso mais simples, né, do que nessa nossa nova versão do curso. Então, montar uma petição inicial para que a pessoa tenha chance mesmo, né? Como fazer para depositar em controverso, adequar os entendimentos de jurisprudência, a questão dos precedentes, que nem a gente falou. Exibição de documentos, tutela provisória, né, tudo aquilo que diz respeito, então, à petição. Na 5, aí fechando a nossa tríade, né, como negociar. Qual o papel da negociação diante dos interesses do banco e diante dos interesses das pessoas que nos contrataram para representar, né? Então, preparação do processo negocial, a dinâmica da negociação, né? O próprio registrato, quer dizer, informações que existem, que a gente nem sabe que isso existe, né? Que estão à disposição do cliente, que a gente pode usar isso a nosso favor na negociação. Então, como aproveitar, né, essas janelas de oportunidades que estão abertas e ninguém enxerga onde elas estão. 6, relacionamento com o mercado. Como é que a gente vai Estamos preparados, sabemos tudo isso. Como me posiciono agora? Marketing jurídico ético, né, como atrair a atenção de pessoas para essas questões, uma presença digital correta, adequada, relacionamento com o cliente, a importância da pós-contratação. Então, tudo isso, né, é muito importante, desenvolvido na aula 6. E na aula 7, técnica de fechamento de contratos. Então, nós temos um parceiro que está nos dando suporte, que é o professor Davi. Então ele tem uma estratégia de spinning, então, que são as maneiras que a gente tem que se apresentar, porque às vezes o cara, né, coitadinho e tal, vai para uma negociação, ele tem um monte de conhecimento, mas a pessoa não leva fé naquilo que ele está apresentando, porque não sabe se posicionar, né? Então não é por uma questão de falta de conhecimento, nem por nada, é a maneira de agir, a forma de agir numa reunião, como trabalhar numa reunião. Então, como vocês veem, vocês podem perceber, é um curso estritamente prático, né? Para quem quer iniciar na sua advocacia, desenvolver como profissional, ou para quem já está na advocacia e quer se preparar de uma maneira mais profissionalizada, né? Então, essa que é a ideia do nosso curso, tá? Então, a Academia de Direito Bancário, né,
que é a nossa ADB Pro. A gente também tem alguns bônus, né? Isso aí tudo criação do pessoal do IBJUS. Para os nossos alunos existem bônus para quem é nosso aluno no curso, e aí esses bônus significam uma vantagem financeira, né? Porque acaba que o nosso aluno tem direito a essas coisas sem ter que pagar. Então eles botaram aqui os bônus para que eu pudesse explicar para vocês isso. Quem é nosso aluno, né, ele tem acesso a um suporte tira dúvidas e também a atualização das aulas e do material, que isso tem vendido separadamente, né, por R$ 1.700, tá? Então isso aqui não é cobrado, isso aqui é um bônus dos nossos alunos do curso. Temos ainda 4 masterclass durante um ano, né, depois da realização do curso. Então são muito legais as masterclasses avulsas, também são vendidas avulsas, cada uma custa 400, só as masterclasses são R$ 1.600, né? Então as 4 masterclasses que nós temos durante o ano, nós adotamos daí questões específicas ou cases que nós elegemos, cases dos alunos, recursos, então, enfim, coisas que sejam do interesse da turma, né, da turma que nós formamos. E também em 2019 nós vamos ter um novo simpósio, né? A gente teve o simpósio agora de maio, vamos ter em 2019 o segundo simpósio brasileiro de direito bancário, sempre um evento magnífico, né? Então quem é nosso aluno tem direito a 2 cupons de R$600 de desconto no simpósio, né? Pode usar para si ou para ele, para o colega de escritório, né? Então também é uma vantagem, não recebe isso, né? Um bônus, então que vale R$ 1.200. Né, e também nós temos o bônus 4, que é a possibilidade de você assistir o simpósio de maio, né? E esse tem acesso imediato. Então, a pessoa se matricula no curso e imediatamente ela tem acesso ao simpósio brasileiro de direito bancário, o primeiro simpósio, que teve todas essas palestras aqui. O professor Luciano Tim, Daniel Mitidiero, a juíza Karen, o Dr. Felipe, o professor Leonardo Davi, além, né, claro, das palestras da apresentação minha e do professor Márcio. Certo? O valor foi de R$900, né, e isso então está incluído na matrícula do nosso curso. É importante para nós que os alunos tenham conhecimento do que aconteceu. Nós temos também como bônus 5 a participação do Telegram, né, que as pessoas começam a ter relacionamento com colegas de todo o Brasil, estabelecem parcerias, trocam experiências, tudo nessa lógica, né, de transformar em conhecimento teórico em prática da advocacia, rede de relacionamentos, que a pessoa transforme isso numa advocacia eficiente, né, de resultados. Então, só em bônus aqui do nosso curso, a pessoa tem acesso ao bônus de quase R$ 5.500. Né? São esses 5 bônus, né, que existem em relação ao a quem se matriculou no nosso curso. Tá? E além de tudo, claro, um compromisso, que é um compromisso da IBJUS e também é um compromisso nosso, meu e do professor Márcio, né, que se a pessoa não gostar, achar que não era, nós temos segurança de que o que a gente está fazendo é um material de qualidade, então a gente pode fazer isso, né? Se a pessoa sem motivo nenhum assistiu 2 aulas e achou que o curso não é para ela, não aprendeu, não sentiu interesse, não se empolgou, porque a gente quer aluno entusiasmado, que queira trabalhar, né? Então, a pessoa não gostou, assistiu 2 aulas, recebe dinheiro de volta. E o valor do nosso curso está aqui, então ele vai ser realizado dos dias 16 de agosto a 20 de agosto, né? Aliás, desculpa, o valor do nosso curso, para quem se matricular, né, de 16 de agosto a 20 de agosto é R$ 1.700, ou 12 parcelas de R$ 149. De 8 de agosto a 15 de agosto é R$ 1.697, quem se matricula um pouco antes. E até 7 de agosto é R$ 1.597, né? Então, 12 vezes de 133, ok? Então esses são os valores do nosso curso, e você ainda com a participação no curso se torna nosso aluno e recebe todos aqueles bônus que eu mencionei. O curso inicia no dia 20 de agosto, tá? Agradeço a todos e aguardamos
a participação, né, o ingresso de vocês na nossa turma. Forte abraço.